Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, segundo o pedido justificado da Presidência. O primeiro ponto era para manifestar a minha concordância com a abordagem que o Sr. Deputado Jorge Machado faz relativamente à questão das competências do Conselho Superior do Ministério Público poder interferir com a autonomia do Ministério Público. Pode haver conjugação de fatores que determine que, quer na gestão de quadros, quer na gestão disciplinar, possa efetivamente estar em causa a autonomia do Ministério Público. E, portanto, não vale a pena argumentar-se com a circunstância do Conselho Superior do Ministério Público não ter competências relativamente a cada processo individualmente considerado, com o risco que existe, maior ou menor consoante as circunstâncias, de as funções de gestão e disciplina poderem ser um condicionamento à atividade do Ministério Público e à sua autonomia. Não é preciso fazer desenhos para explicar porque é que isso efetivamente pode ter influência e, portanto, olhar para a composição do Conselho Superior do Ministério Público com a serenidade de quem percebe que há uma legítima crispação do poder político relativamente à configuração corporativa do Conselho Superior do Ministério Público, mas que também há uma legítima crispação por parte do Ministério Público, pensando que pode haver, por parte do poder político, a tentação de condicionar a autonomia do Ministério Público. E só na compreensão dessas duas realidades, sem se entrar na chamada lei do funil, é que é possível olhar para a composição de uma maneira tranquila, isenta e procurar encontrar as condições através das quais se previne quer uma excessiva influência do poder político na autonomia do Ministério Público, quer um excessivo corporativismo por parte dessa magistratura. Esse era o primeiro ponto e que tem que ver com uma questão levantada pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Mas, exatamente seguindo essa ordem, não concordo de todo em todo que a questão da composição não seja importante para efeitos de avaliação. O reflexo corporativo nas avaliações é manifesto. E exatamente porque é manifesto, pode ter efetivamente a maior importância o modo como é composto o Conselho Superior do Ministério Público. Mas aí, cuidado. Cuidado, 3 vezes cuidado. Porque a alteração dos critérios de avaliação tem que ser feita com a prudência necessária para que se não vão criar gravíssimas injustiças relativas. Isto é, não é possível entrar de supetão numa alteração dos critérios de avaliação e das formas de classificação no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público sem considerar o modo como todo um passado se reflete nessa situação e poderem-se ter situações no momento em que alguém está classificado com bom com distinção, muito bom, muito bom, muito bom, e alguém exatamente com a mesma valia em função de novos critérios. Tem bom ou suficiente ou coisa que o valha e criam-se situações da mais completa injustiça relativa. E, portanto, isso tem que ser feito. Não pode continuar esta situação de parecer que temos o melhor Ministério Público do mundo. Não temos, mas vale a pena procurar encontrar as regras transitórias de avaliação que possam prevenir estas situações de manifesta injustiça que podem ocorrer. A prevenção criminal tem efetivamente que ter regras. Eu não vou, obviamente, aproveitar este momento para dizer que continuo a pensar que a investigação criminal não deve ter prazos, salvo em situações de prisão preventiva, e que nós temos uma lei processual penal nesse domínio completamente absurda e completamente disparatada, que não tem par em nenhum país, pelo menos da Europa Ocidental, com exceção da Itália e de modo diverso, mas isso é outra questão. Relativamente à prevenção criminal, efetivamente, ela só é legal no sistema atualmente existente relativamente às situações de branqueamento de capitais e com ela correlacionadas. 1, 2, e tem uma garantia formal que tem que ser fiscalizada, mas fiscalizada exatamente pelo juiz de instrução, que é a partir do momento em que, no âmbito de uma ação de prevenção e, portanto, dos chamados processos administrativos neste âmbito, a partir do momento em que haja uma suspeita de crime e ou dos seus agentes, imediatamente dever ser aberto inquérito criminal. Fecho o parênteses, estou em desacordo com tudo isto, acho que isto não devia ser feito assim, mas
na regulamentação existente, o que há é isso e, portanto, a garantia que há, Sr. Deputado Jorge Lacão, é de que ações de prevenção criminal só nesta área, fora desta área, são ilegais, ponto número 1. Ponto número 2, têm o condicionamento próprio de, a partir do momento em que há suspeita relativamente à existência de crime e ou de infratores, ter que ser aberto inquérito. Quanto à questão da autonomia administrativa e financeira, esta é, obviamente, uma questão que se liga diretamente com a questão da autonomia do Ministério Público, com uma questão dos órgãos de polícia criminal. Eu continuarei a pensar, porventura em desacordo com grande parte das pessoas que se ocupam desta matéria, que a Polícia Judiciária devia estar na exclusiva dependência e sob o controle integral do Ministério Público e sair integralmente da tutela do Ministério da Justiça. Continuarei a pensar isso. Mas não é esse o regime que temos, tudo bem. Agora, a autonomia do Ministério Público, eu insisto no que disse há pouco, fidalguia sempre como duria a gaita que não subia. E, portanto, a autonomia do Ministério Público supõe efetivamente a autonomia para a globalidade do corpo e quem controla, obviamente, essa situação é o Tribunal de Contas. Isto é, quem vai controlar a legalidade das despesas é o Tribunal de Contas. A adequação das despesas e o modo como são distribuídas é exatamente aquilo que faz a autonomia do Ministério Público e a sua autonomia financeira. Portanto, aí não tem que haver interferência nenhuma. O que pode haver e deve é, ou anualmente ou bianualmente, isso depois é uma questão de se pensar o sistema, uma accountability do Ministério Público relativamente à Assembleia da República. Isso é outra questão. E aí ser fiscalizado o modo como se exerce a atividade do Ministério Público. Mas a legalidade das contas é feita pelo Tribunal de Contas. Relativamente às duas questões levantadas pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, vamos lá ver, há efetivamente uma enorme exasperação comunitária, mas não é nossa, é geral do mundo ocidental relativamente à criminalidade de colarinho branco e à criminalidade dos titulares de cargos políticos. E, portanto, nós vamos ter que conviver com isso nos próximos anos. Essa é a realidade do mundo ocidental. E, portanto, não há volta a dar-lhe, é com isso que temos que lidar. Isso não tem é que ver com as questões relativas à lei de política criminal. Isto é, a lei de política criminal não se refere especificamente a titulares de cargos políticos, e nem tem que se referir, mas também não há nenhum inconveniente, porque são universos completamente autónomos que, na definição das competências do TCA, esteja este tipo de criminalidade. São coisas, peço desculpa, mas que não se interseccionam para que possam ser tratadas com a mesma dignidade substantiva. Relativamente à composição do Conselho, Sr. Deputado Carlos Peixoto, a questão não é serem indicados 2 juízes ou pelo Parlamento ou por quem quer que seja. O que estará em cima da mesa é pensar, e não tenho nada a certeza pelo que vou lendo e pelo que vou ouvindo, que haja tempo até à aprovação final desta lei para que essa reflexão seja feita com tranquilidade e serenidade. Vale a pena olhar para esta composição e dizer, alto lá, nós estamos confrontados com situações globais de mútuas crispações, isto é um problema, o problema é este, porque não vale a pena estar a querer pura e simplesmente impor só porque se é poder. E, portanto, vale efetivamente a pena, olhando para esta situação de mútua crispação, dizer quais são as melhores condições para assegurar, no âmbito de um órgão como o Conselho Superior do Ministério Público, que, efetivamente, deixa de haver razões substanciais para que haja qualquer crispação do poder político e, mutuamente, que haja qualquer crispação por parte das corporações. Finalmente, eu queria apenas fazer um comentário relativamente ao alargamento de competências do Conselho Superior do Ministério Público, que há pouco foi
posto pelos meus colegas, e eu penso que bem salvo com uma questão com a qual eu efetivamente não estou de acordo, formulada nos termos genéricos em que se encontra, que é com a circunstância da publicidade do controle que haja no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público sobre a manifesta ofensa de direitos, liberdades ou garantias da Constituição. A publicidade do que aí seja discutido deve ser feita a partir de uma maioria hiperqualificada do próprio Conselho, senão a certa altura temos também o Conselho Superior do Ministério Público, passa a expressão, na praça pública, nesta confrontação global de posições que não trazem seguramente nenhum benefício nem ao Ministério Público, nem ao respeito de direitos, liberdades e garantias, nem da Constituição da República. Agora, se efetivamente houver uma maioria hiperqualificada do Conselho que diga, alto lá, discutimos isto, e isto deve ser levado a conhecimento público, claro que sim, sem qualquer restrição, não me parece. Muito obrigado.